Bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus possa entrar aí na sua casa, na sua vida, nesse dia 31 de maio de 2020. Estamos aqui começando a palavra do nosso culto online. Já ouvimos testemunhos, ouvimos palavras que nos edificaram, ouvimos louvores, oramos, estamos em comunhão, apesar da distância, estamos juntos. E glória a Deus por esse canal, amém? Não deixe de avisar seus amigos, parentes, a respeito dessas mensagens que estão sendo gravadas aos domingos. E assim que houver a liberação da justiça sobre a permissão de nós reunirmos novamente, estaremos reunidos no salão. Enquanto isso, faça desse momento um momento especial, como se você realmente estivesse na igreja, você está aí com a sua família, agora a igreja está aí na sua casa e eu peço permissão agora para entrar no seu lar e trazer aqui uma palavra que Deus falou ao meu coração, que é baseada na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te pedir a tua bênção, a tua unção, que o Senhor entre agora em cada lar, em cada família, que o Senhor, Pai, possa falar mais ainda ao coração, como até aqui o Senhor já tem falado. Fala, Senhor, com aquele que está agora precisando de uma palavra. Nos dá a palavra que precisamos e não a palavra que nós queremos. Senhor, eu sou apenas um vaso de barro, bem imperfeito por sinal, mas eu peço que o Senhor, pela tua misericórdia, coloque a tua preciosa palavra na minha boca, para que eu possa transmitir a todos que estão nos ouvindo nessa manhã e quando ouvirem também depois desse dia. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Eu quero contar uma história. Vou contar uma historinha para vocês. Jesus, ele tinha um olhar bem diferente do nosso. Ele olhava para as pessoas e ele sabia o que ele podia extrair de cada um. Na verdade, todas as pessoas que Jesus chamou eram bastante imperfeitas, improváveis, inclusive, de serem aqueles que transformariam o mundo. É só você olhar para o gênio de Simão Pedro, um homem genioso, um homem bruto. Você olha para João, o apóstolo do amor, um dia pediu para que caísse fogo do céu, mostrando que ele não era tão amoroso assim como ele veio a se tornar. Ele queria destruir toda aquela cidade que não os receberam. Você olha para Tomé, um homem incrédulo, mas que Jesus chamou para segui-lo e ser também um pregador da fé. Então, Jesus, ele tem esse poder de olhar e não ver o que nós vemos. Ele extrai de nós o que é melhor. Existe uma história que conta que há alguns séculos atrás, um homem muito rico, ele morreu e não deixou nenhum herdeiro. E ali todos os bens dele foram leiloados. E as pessoas davam lança ali para diversos objetos da casa dele. E um objeto foi ficando esquecido, que era um violino. As pessoas olhavam para aquele violino, o lance inicial era alto, mas ninguém queria aquele violino. De repente chega um músico, pega aquele violino, coloca e começa a tocar aquele violino. E aquele violino saía um som maravilhoso. As pessoas ficaram impressionadas como aquele violino tinha qualidade musical. E ali, a partir dessa mão desse músico especialista em violinos ali, as pessoas começaram a dar lances e mais lances, e aquele violino foi arrematado por um grande valor. Isso mostra para nós que na mão do mestre, algo que é totalmente desprezível, mas tem valor dentro dele. O mestre, ele faz aquilo se tornar valioso, e é o que Jesus faz conosco. Você e eu somos um violino desprezado também, mas que na mão do mestre nós fazemos uma grande diferença e ele consegue extrair de nós valor. Não que nós tenhamos, mas que ele faz uma transformação dentro de nós para nós termos o valor que ele realmente quer colocar em nós. Ele coloca em nós a vida dele, ele coloca em nós o Espírito Santo dele, ele coloca em nós aquilo que ele tem de melhor, e aí nós nos tornamos pessoas especiais.
para ele e para a sociedade que nós vivemos. Amém? É bem interessante. Então deixe que a mão do Mestre transforme a sua vida. Falando sobre isso, sobre mudança, sobre transformação, sobre condução da nossa vida, Jesus ele nos recebe rústicos, ele nos recebe sem valor para os outros e ele nos transforma no dia a dia. Ele faz isso como um pastor faz com as suas ovelhas, um pastor de ovelhas mesmo. E ele, como figura desse pastor, o sumo pastor, ele faz isso em nós também como suas ovelhas. E a Bíblia fala em João capítulo 10 que ele é a porta das ovelhas e que ele é o bom pastor. São mais duas grandes declarações, eu sou, que ele faz. E eu fiquei pensando, né, por que tanto fala-se de ovelha, pastor, ovelha, pastor, ovelha? Vamos ler o texto aqui, João capítulo 10, do versículo 1 até o 18, e nós vamos ler esse texto de forma narrada, interpretada, né? Eu vou colocar aqui um vídeo do filme de Jesus, 3 minutinhos, né? Acompanha aí na Bíblia. A versão que eles vão utilizar no filme é a Almeida, revista e corrigida ou a revista e atualizada. Então, se você quiser abrir aí, João capítulo 10, do 1 ao 18, e acompanha agora esse filme, ok? Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tremendo, né? Essa passagem é muito forte, é muito importante. Ela mostra muitas coisas para nós. Eu quero meditar com você. Mas antes, hoje no meu devocional, né, do dia 31 de maio, na minha leitura da Bíblia anual,
Eu li um versículo que eu quero também compartilhar com vocês, que tem muita ligação com o que nós vamos falar hoje aqui. No Salmo 119, é o maior salmo, o maior capítulo da Bíblia. Ele tem 176 versículos, bem grande. Pergunta aí para o seu parente aí, para o seu familiar que está contigo na sua casa. Você já leu o Salmo 119 inteiro? Pergunta. Você já leu o Salmo 119 inteiro? É bem grande. O Salmo 119 ele é dividido em pedaços, né? E cada parte dele é uma das letras do alfabeto hebraico. E todos os versículos, sem exceção, fala da palavra de Deus, com vários sinônimos, né? Lei, decreto, ordenança, estatuto, né? Mandamentos. E o último versículo, e ele fala que ele segue os mandamentos e tal. O último versículo fala a respeito de ovelha. Fala assim, ó, o 176. Andei vagando como ovelha perdida. Vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. É bem interessante, esse salmo, ele fala do começo ao fim a respeito da palavra, de seguir, de ser firme na palavra, que a palavra ilumina os pés e tal. Mas no final você percebe que o salmista se encontra desgarrado, se encontra perdido. Então, nós precisamos entender uma coisa, que não basta o conhecimento da palavra, não basta eu ter instrução na palavra, eu preciso confiar em Jesus como meu bom pastor para me guiar na palavra. Então a palavra ela precisa ser prática na minha vida, eu preciso seguir o caminho que Jesus ensina na palavra. Eu não posso apenas ter conhecimento, como o salmista aqui demonstra. Ele tinha bastante conhecimento, em todos os versículos ele mostra isso, mas no final ele reconhece que ele estava perdido, desgarrado e pede que o pastor não se esqueça dele, porque ele não esqueceu da palavra. Então ele estava perdido. Agora, por que se fala tanto de ovelha na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento? Essa figura deste animal, ovelha, ela é bastante utilizada e ele tem uma grande semelhança conosco. A ovelha é muito semelhante ao seguidor de Jesus, ao cristão, né? E eu quero aqui alistar aqui algumas coisas a respeito disso e nós vamos falar sobre esse assunto. Eu queria que você ouvisse essa mensagem através de dois ângulos, que você prestasse atenção em dois ângulos quando eu estiver pregando essa mensagem. O objetivo dessa mensagem é saber quem Jesus é como porta das ovelhas e como bom pastor, e saber quem nós somos através de Jesus, que sem Jesus nós não temos condições de fazer nada, mas ele nos transforma a cada dia. Então, ouça essa mensagem por esses dois ângulos, quem Jesus é e quem nós somos para Jesus, ok? Vamos lá? Vamos iniciar aqui então. A ovelha é um animal que ele tem muita semelhança conosco. A ovelha é um animal doméstico, né? Então, os arqueólogos aí, eles descobriram aí que por volta de 10, 11 mil anos atrás, ela foi domesticada, né? Ela não brotou da mão dos pastores, ela foi criada por Deus e foi domesticada, né, pelos homens há cerca de 11 mil anos atrás, 10, 11 mil. E não se encontra mais na natureza esse animal na forma rústica, não existe ovelha selvagem, só existe ovelha domesticada. Ela não enxerga muito, a ovelha não enxerga além de 20 metros, então ela tem uma visão bem curta, isso faz com que ela seja bem frágil porque ela fica vulnerável, né? O lobo, leão, qualquer predador, ele consegue se aproximar muito dela em 20 metros, 2 pulos, eles já conseguem atacá-la. Então ela sozinha, ela não consegue também se proteger, porque ela não consegue prever e fugir a tempo. A ovelha, ela precisa sempre de um guia. Ela sempre vai acompanhar alguém. Algumas das ovelhas de um aprisco, elas são chamadas de ovelhas guia,
e elas seguem, elas são um pouquinho mais espertas e as outras ovelhas seguem. Então, se não tiver alguém para conduzir as ovelhas, elas sempre vão seguir alguém. Ela precisa de um guia. Vai percebendo as semelhanças de seguir, né, Jesus como pastor. Coloca-se agora como uma ovelha, né, no lugar. Essa parte aqui não é muito legal. A ovelha, ela come o dia todo, ela não para de comer. Os animais ruminantes, de modo geral, fazem isso, né? Eu tenho mais vivência com gado, com vaca, com boi, né? De ter uma infância muito na fazenda. Então eu conheço um pouco mais de boi, de vaca, mas ovelha também não é diferente. A vaca também come o dia todo, assim como a ovelha, mas a ovelha come mais, ela come muito. E tanto que o estômago dela, proporcionalmente, é muito grande. Acham até que ela tem 2 estômagos, mas ela é um estômago muito, muito grande, né, que ela tem ali. Ela rumina, ela come o dia todo e ela tem um estômago muito, muito grande. E não sei se por causa disso, né, mas elas são muito flatulentas. Você quer saber o que é flatulento? Se você não sabe, pesquisa aí no dicionário. Então as ovelhas são muito flatulentas. Inclusive o país do mundo que mais tem ovelha é a Austrália. A Austrália é uma grande criadora de ovelhas, é a que mais tem. E há estudos de que a camada de ozônio da Austrália, ela tem um furo, ela é mais fina por causa da flatulência das ovelhas, do rebanho de ovelhas que tem lá, que é muito grande, né? Apenas uma curiosidade isso, né? Então elas comem bastante, têm um estômago muito grande e são muito flatulentas. Ela só bebe água corrente. Raramente você vai ver uma ovelha bebendo uma água parada. Se ela tiver com muita sede e não tiver a corrente, é claro que ela vai beber, mas ela bebe água corrente. Cristão também, né? Nós nos alimentamos dos rios de água viva do Senhor. Então, água corrente, ovelha, outra característica de ovelha. Outra característica, elas gostam de ser tosquiadas. Então, a ovelha ela vai crescendo a lã, vai ficando pesada aquela lã, e quando o pastor tosquia, ela gosta que tira tudo, toda a lã, e ela fica muito feliz, né? Então, isso também tem relação conosco, na questão de nós sentirmos prazer em doar, em dar fruto, em ajudar as pessoas, em servir a igreja, em servir as pessoas, né? Então, isso também é uma característica parecida conosco, ela gosta de ser tosquiada. A ovelha, ela é muito ingênua, ela não discerne o capim bom do capim ruim. Isso, para nós, também tem uma ligação. Então, a ovelha, se deixar ela sozinha, ela come um capim que pode ser envenenado e elas morrem. Elas têm que ser conduzidas ao pasto bom, o pasto verdejante, como diz no Salmo 23. E para nós temos também o Espírito Santo e a Palavra de Deus para conduzir nossa vida, porque de verdade nós não sabemos muito bem o que fazer corretamente com a nossa vida. Nunca descarto a cultura, nunca descarto a capacidade humana e não coloco toda a responsabilidade em Deus pelo sucesso, no diabo pelo fracasso. Claro que nós temos responsabilidades, mas é muito simbólico isso, de nós entendermos que nós somos muito limitados na nossa visão e no nosso entendimento, e nós precisamos de Jesus para nos dar essa orientação. Então ela não sabe discernir o bom do ruim. Então assim, por isso nós temos a palavra de Deus para nos dar esse discernimento do que é bom e do que é ruim. A ovelha é muito medrosa. A Bíblia diz que há 366 ou 365 não temas. Várias declarações de Deus para que a gente não tema, porque Deus é conosco. Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós. Então, com os cuidados do pastor, a ovelha não tem medo, ela se sente protegida. Ela não enxerga o perigo à distância, mas o pastor está ali, então ela fica tranquila. Mas ela é um animal muito medroso, qualquer barulho, qualquer coisa diferente, ela já se espanta, né? Então, ela é muito dependente do pastor e nós, como cristãos, somos dependentes do sumo pastor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós também temos muito medo, né? Alguém pode bater no peito e dizer que é o valentão, mas, na verdade, nós tememos a morte, nós tememos os perigos, tememos passar necessidades, tememos a perseguição, a calúnia, tememos, nós somos medrosos, mas cremos que o sumo pastor tem cuidado de nós, então a gente não precisa ter medo.
As ovelhas, elas detestam mosquitos. Os mosquitos perturbam muito elas, entram no ouvido, colocam larvinhas e sujeira dentro do ouvido, e aquilo deixa elas loucas, loucas, loucas. E aí a Bíblia fala no Salmo 23, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Então elas recebem ali um óleo preparado para proteger, aquilo repele os mosquitos. Da mesma forma, o Espírito Santo vem sobre nós, nos dá cobertura. E através dessa cobertura também, todo ataque do inimigo, até todo pensamento ruim que a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar a se livrar disso, para a gente não ficar louco também, como as ovelhas ficam se não tiver essa cobertura. Então temos também essa analogia conosco. As ovelhas não conseguem se defender sozinhas, como já disse, elas têm muita dificuldade, elas precisam ali do pastor. E nós temos o Senhor Jesus, né? No João 10, nós lemos aqui agorinha, né? Versículo 10, que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida plenamente, vida em abundância. Então nós temos esse cuidado, né? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Pensa agora num pasto de ovelhas. Você tem aquele pasto naquele vale, aí você tem montanha aqui, como é bem característico de Israel. Os lobos ficam nas montanhas, esperando para atacar as ovelhas que estão ali no vale comendo, mas o pastor está ali. Enquanto o pastor está ali, o lobo não vem. Ele teme o pastor tem o cajado para afastar o lobo. Então, elas não se defendem sozinhas, mas o pastor protege. Da mesma forma conosco, o inimigo vem para roubar, matar e nos destruir, mas Jesus veio para nos dar vida. Ele não permite que o inimigo tire a nossa vida, né? E falaremos mais disso daqui a pouco. E elas são muito diferentes dos bodes. Apesar de elas terem um tamanho semelhante, algumas características parecidas, ovelha não tem nada a ver com bode. Inclusive, em Mateus 25, fala que Jesus, quando na sua volta, vai separar ovelhas de bodes. Ovelha para a direita, bode para a esquerda. E ali ele vai mandar as ovelhas entrarem no seu reino e tomar posse. E os bodes vão ser lançados no inferno, na condenação eterna. E algumas características dos bodes. O bode, ele é briguento. O bode, ele é traiçoeiro. O bode, ele é arredio. Ele é fedido. A ovelha é cheirosa. O bode é fedido. O bode é marrento. O bode é atrevido. O bode é briguento. O bode é intratável. Não tem conversa com o bode. O bode come de tudo. Come até pedra. Enquanto que a ovelha só come a graminha que o pastor mostrar para ela. O bode não aceita comando, ele é independente. O bode é teimoso, muito, muito teimoso. E o bode gosta de ficar por cima. A ovelha é humilde, ela fica mais por baixo. Tem uma foto muito interessante aqui, não sei se é do Nordeste do Brasil ou se é do Oriente Médio, mas é uma árvore que ela está cheia de bode em cima da árvore, assim, um monte de bode em cima da árvore. Então o bode gosta de ficar no topo. Então, são características muito diferentes das ovelhas. E aí, você vai escolher qual? Ovelha ou bode? Naquele grande dia, o Senhor Jesus vai chamar as ovelhas. E aí, se algumas dessas características que voltam na gente, porque eu, sinceramente, amados, eu acredito que a gente se converte. O Espírito Santo entra no nosso coração. Só que o velho homem que está vivo ainda dentro de nós, muitas vezes quer voltar. E aí alguma dessas características aparecem de novo. Não é porque você não tem o Espírito Santo, não é porque você não é convertido. Eu acredito piamente que o Senhor Jesus nos salvou. Mas o processo de transformação ele é contínuo. É a santificação que vem. Então, porque você expressa alguma outra característica, ou você vê essa característica em alguém, não vai falando que é bode. Não vai logo descartando a pessoa e dizendo, esse não é ovelha, esse é bode. Porque às vezes é o velho homem que ainda não foi tratado naquilo. Então, a necessidade de nós dependermos do Senhor e deixarmos que Ele toque a nossa vida como aquele violino, tocado por um grande especialista, né, em violinos,
Deixa Jesus tocar a sua vida e essas características ruins vão sendo tiradas. E sempre que o velho homem voltar, e ele volta, você se arrepende, pede perdão a Deus e luta para não praticar aquilo novamente. E sozinho você não consegue, mas buscando ao Senhor, sendo cheio do Espírito Santo, você vai conseguir vencer o velho homem. Isso é mais uma prova de que nós não temos nada. Na verdade, nós somos transformados pelo Senhor e pelo seu Espírito. E a partir dessa transformação é que nós glorificamos ao Senhor, porque é através dele que tudo acontece. Por ele e para ele são todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Então creia que é através do Senhor, do seu Espírito, é que as coisas realmente acontecem, tá bom? Então não é mérito nosso. E toda vez que aparecer uma característica de bode na sua vida, se arrependa, peça perdão e toque a sua vida. Jesus falou para Pedro, Pedro, quando você se converter, confirma seus irmãos. Então Pedro caminhou com Jesus, e teve um momento da conversão de Pedro, quando ele nega Jesus pela terceira vez, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Então Jesus veio trabalhando em Pedro por 3 anos e meio, e Pedro se converteu. E a partir dali, Pedro foi uma nova pessoa. Mas você vê mais para frente que Pedro errou de novo. E errou de novo, e errou de novo. Então a gente erra, mas isso não quer dizer que nós não somos ovelhas de Jesus. Deixa Jesus trabalhar. O cajado que o pastor usa para espantar o lobo, para bater no lobo, ele também usa para tratar a ovelha. Quando a ovelha é rebelde, quando a ovelha não está obediente, está com características de bode, ele vai lá e dá uma cajadada na perninha da ovelha. A perninha da ovelha quebra. E aí sabe o que ele tem que fazer? Deixar ela no aprisco e colocar ela nos ombros e carregá-la até a grama para ela poder comer. Ela fica mais próxima ainda do seu pastor e a partir daquela correção que ela tomou, ela se torna mais obediente. Então fique tranquilo, características de bode em ovelha é tratada com cajado e o Senhor é especialista em nos tratar. Então creia que toda vez que você tiver alguma dificuldade, o sumo pastor vai cuidar de você também e vai fazer uma transformação na sua vida. Amém? E existem vários tipos de ovelhas, né? Existem as ovelhas perdidas, existem as ovelhas fracas, existem as ovelhas desgarradas, as ovelhas doentes, tem aquelas ovelhas fortes, bem gordas, né? Que na verdade é um símbolo aqui de soberba, né? Todas essas tem seus problemas. E tem também, claro, a ovelha obediente. Né? Essa é as que dão frutos. E é essa que o pastor Jesus vai pegar e vai transformar essas características. A perdida ele vai resgatar, a fraca ele vai tratar, a desgarrada ele vai trazer para o rebanho novamente, a doente ele vai dar o remédio, as que são soberbas ele vai humilhar para que ela deixe de ser soberba, seja humilde. Então, o alvo do pastor Jesus é transformar todas as ovelhas para que elas sejam de bons frutos, ok? Amém? Glória a Deus, né? Que Jesus é o bom pastor. Agora, eu faço uma pergunta. Tem vantagem ser ovelha desse bom pastor? Hoje eu não quero ser muito teológico, né, textos hebraicos e nada disso. Eu quero trazer uma mensagem bem prática aqui para nós. Quais são os privilégios? Olhando para João, capítulo 10, né, o que aquilo tem a ver com a gente? Eu já trouxe aqui as características da ovelha. Mostramos aqui o que elas são, o que são os bodes, a questão do bom pastor, Jesus ser a porta das ovelhas, no sentido de proteção e de salvação, e o bom pastor no sentido de cuidado, de orientação, de crescimento. Quais são as vantagens olhando para esses 18 versículos ali do capítulo 10 de João? Eu dei uma olhada, talvez você ache mais alguns. Eu achei 12 privilégios. 12 privilégios de nós sermos ovelhas, baseados em João 10, do 1 ao 18. O primeiro privilégio, eu vou acompanhando aqui na palavra, João capítulo 10. Deixa aberto aí, tá bom? João capítulo 10. Você ainda tem Bíblia de papel? Bíblia de papel é bom, hein?
ela te dá uma visão mais ampla. Eu sou da antiga e uso o celular todos os dias. Aliás, perdi meu celular essa semana passada. Aliás, essa semana. Hoje é domingo, então semana passada. Perdi meu celular e faz uma falta terrível, como a gente é dependente do celular nos dias de hoje. Mas a Bíblia de papel, ela dá uma visão ampla. Eu gosto também de fazer estudos na Bíblia de papel. Não descarto a tecnologia. E graças a ela nós estamos aqui conversando hoje, né? Bom, olha aqui. Então Jesus fala. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao 3. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então aqui ele identificou o pastor. O ladrão, ele entra pela janela, ele pula o muro, o lobo pula para poder pegar, mas o pastor entra pela porta. Ele é convidado, ele tem acesso pelo lugar certo, né? Versículo 3. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. O porteiro abre a sua porta e chama pelo nome. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Versículo 3. Então, o primeiro privilégio que você tem de ser ovelha de Jesus é você ter intimidade com Ele. Ele te conhece. Eu, quando chamo alguém pelo primeiro nome, é porque eu tenho intimidade com aquela pessoa. Eu não uso o título, o pastor, o governador, o presidente, o diretor, o médico, o advogado e assim por diante. Não, você tem intimidade com aquela pessoa. Então, Jesus, ele tem intimidade conosco e ele nos conhece. Então, ele nos chama pelo nome. Então, ele chega para mim e fala, Marcelo. Então, é assim que ele me conhece. E eu conheço a ele também, né? Veremos isso. Então ele chama as suas ovelhas pelo nome. Não é maravilhoso você ter intimidade? Você saber que o Senhor, ele não olha lá para uma multidão e fala assim, essa aqui é a minha igreja, a multidão. Não, ele olha cada indivíduo daquela multidão e sabe intimamente o nome de cada um. Isso é maravilhoso. Você tem essa segurança de que você não é um número, você não é mais um para encher um hall de membros ou para encher o céu. Não, o Senhor te conhece individualmente. Isso é incrivelmente maravilhoso. Então, primeira coisa, ele te chama pelo nome. Então, ele tem intimidade conosco. Versículo 4, a primeira parte. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem. Primeira coisa, ele conduz a nossa vida e vai na frente. Então ele mostra o caminho, ele dá direção para a nossa vida em tudo que nós precisamos. Então você sabe que junto com você existe um Deus, o sumo pastor, que vai conduzir a tua vida para caminhos de sucesso, caminhos abençoados. Você não vai errar se você seguir os passos de Jesus. Tem um filme muito legal, tem na internet, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Tem a parte 1 e a parte 2 lá, procura no YouTube. É muito legal. Então, se a gente segue os passos de Jesus, a gente acerta. Entendeu? Então, glória a Deus que Ele nos conduz para fora, Ele nos tira ali até da segurança ali do aprisco, mas Ele dá direção. Isso quer dizer que a gente pode ser mais ousado, a gente pode alcançar lugares que a gente não era capaz de alcançar. Porque como eu dei as características da ovelha agora mesmo, você vê que a ovelha ela não é capaz de alcançar muitas coisas. Mas o Senhor nos conduz a lugares que sozinhos nós não conseguiríamos chegar. Você pode dar uma glória a Deus aí na sua casa? Glória a Deus! Então o Senhor nos conduz a lugares onde a gente não poderia chegar. Ele vai na frente. Ele realmente é o líder. É o líder de Israel. É o líder da igreja. Ele é o líder do seu povo. Amém? Parte B do versículo 4 fala assim: estas o seguem porque conhecem a sua voz. Então o que eu vejo aqui? Não só ele nos chama pelo nome, mas ele tem um relacionamento conosco. Porque eu reconheço a voz daquela pessoa que eu me relaciono. Aqui em casa, as pessoas às vezes se confundem com a minha voz e a voz do Eduardo, por exemplo. Se confundem. A Júlia e Natan, a voz deles é parecida em alguns momentos. Outro dia estava a Gabriela e a Júlia Nascimento aqui, minha nora, e a prima dela, a Júlia Nascimento, e a Júlia Nascimento falou e a gente não estava olhando e parecia que era a Gabriela que estava falando, que as vozes são parecidas.
Mas a família, as pessoas mais próximas têm relacionamento com aquela pessoa, não confundem a voz. Então eu nunca vou confundir a voz do Eduardo, nunca vou confundir a voz da Júlia e do Natan, a voz da Gabriela já conheço bem também, ainda nem tanto, mas aos poucos a gente vai conhecendo, para diferenciar da Júlia Nascimento. Então o Senhor, ele fala que nós conhecemos a voz dele. Isso quer dizer que ele mantém conosco um relacionamento. Então quando você ouvir aquela palavra atravessada, que você percebe, Jesus não falaria isso. Essa palavra está contra os princípios da Bíblia Sagrada. Você tem relacionamento com a palavra de Deus, você tem relacionamento com Jesus, você tem relacionamento com o Espírito Santo, com o Pai. Você, uma pessoa que tem uma vida de oração, uma vida de busca, você não é confundido. Você sabe qual é a voz do pastor, porque você se relaciona com ele. Você não é uma ovelha desgarrada, amém? Então, vantagem de ser ovelha é você ter um relacionamento com Jesus e você não ser enganado. Terceiro ponto. Quarto ponto, ele fala no versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Esse versículo 7 é uma transição. Do 1 até o 5, ele traz uma explicação sobre pastor e ovelhas. E o versículo 6 fala que ninguém entendeu nada. Você viu lá no vídeo que eu cortei o vídeo, coloquei ali o versículo 6, eles não entenderam. E Jesus explica melhor. Espera um pouquinho então, vou explicar melhor para vocês. Eu sou a porta das ovelhas. O que quer dizer isso? Proteção. Proteção. O Senhor, ele fecha a entrada do inimigo na nossa vida. Ele te dá tranquilidade enquanto você dorme, enquanto você está no seu descanso. Então a gente pensa muito em guerra, muito em batalha, em luta, mas e nos momentos de descanso? Você está lá, deitado, dormindo, e a Bíblia fala que Deus trabalha até enquanto nós estamos dormindo. Ele cuida de nós. Oh, aleluia! Então, ele é a porta das ovelhas. Ele fecha ali a entrada para os adversários. E claro, tem também aqui uma figura de uma das portas de Israel naquela época. Eram 12 portas, hoje são 8 e são diferentes, mas eram 12. E uma das portas era chamada Porta das Ovelhas, onde as ovelhas passavam para ir ao sacrifício da Páscoa. Então Jesus, ele se coloca também como esta porta. Então, além de pastor, ele é a porta onde as ovelhas passavam, e ao mesmo tempo ele também é o cordeiro, que é o filhote da ovelha. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele muda as suas figuras, mostrando, o quanto ele é completo, o quanto ele faz tudo por nós. Então quando você dorme, quando está tudo bem na tua vida, saiba de uma coisa: o pastor, sumo pastor, está na porta ali te protegendo, e também é ele quem te prepara e que te proporciona a salvação eterna através do seu sacrifício na cruz, sendo sacrificado como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, amém? Então Jesus, ele cuida de você enquanto você dorme, glória a Deus. Quinto ponto, versículo 9, parte A. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Então aqui dando continuidade, No quinto ponto, ele é um refúgio no momento da dificuldade. Porque olha só, quem entra por mim será salvo. Você está lá fora, no mundo cheio de perigos, cheio de lobos, de dificuldades. Mas você entra pela porta que é Jesus e vem para o aprisco, para o cuidado dele. Então ele cuida de nós, Então, no momento da sua dificuldade, pode ter certeza que Jesus também cuida. Jesus cuida de você enquanto você dorme. Jesus cuida de você enquanto você tem dificuldade, trazendo você para mais perto dele, para ficar mais juntinho. E aqui tem a figura da igreja também, quando nós estamos juntos como o corpo de Cristo, estamos um pertinho do outro, nos aquecendo, nos protegendo, e Jesus está ali como porta, segurando para que o inimigo não entre. E ele é o Todo-Poderoso, Jesus é o Todo-Poderoso, o inimigo não consegue entrar e atravessar essa porta tremenda que é o Senhor Jesus. Ele diz: eu sou a porta. Glória a Deus. Quem entrar por mim será salvo. Essa é a parte A do versículo 9. A parte B
entrará e sairá e encontrará pastagem. A segunda parte do versículo é o tópico 6. Lugar para você pertencer, entrar na igreja. A igreja é um lugar onde a gente sente-se parte, onde você é parte de um conjunto maravilhoso. Então, uma grande vantagem de ser de Jesus, ovelha de Jesus, é participar de um aprisco, é ser parte de um grupo de membros de uma igreja. Sim, isso é muito, muito fundamental, muito importante. Como nós temos sentido a falta dos irmãos agora, nesse momento. Como tem sido difícil nós não termos os nossos cultos animados, alegres, onde no final ninguém quer ir embora, onde a gente fica junto ali e dá risada, depois a gente sai para almoçar junto, e aí vai cada um para casa do outro, e durante a semana a gente se vê na célula, a gente se vê nos estudos que a igreja proporciona. É maravilhoso você fazer parte de um corpo, de um grupo. Então Jesus proporciona isso como suas ovelhas. É incrível. E como nós estamos sentindo falta nesse momento. Mas eu creio que em breve estaremos juntos. E às vezes eu falo assim, né? Isso vai passar, mas guarde apenas... Vou fazer um parênteses aqui na mensagem, tá bom? Quando voltar, não vai ser a mesma coisa. Nunca mais seremos os mesmos. O mundo mudou. As coisas mudaram. Esse episódio que o mundo viveu é o princípio das dores de verdade. Começou o tempo do fim. Existe todo um plano escatológico, o final dos tempos, e estamos começando agora o final dos tempos. Então, como é importante nós sermos corpo nessa hora também. Nós estarmos ajudando os mais fracos. Jesus, ele nos colocou, vários de nós, como ovelhas guia, também para ajudar as pessoas a também seguirem. Então, seja corpo nesse momento. É muito vantajoso seguir Jesus e poder ter a confiança de fazer parte também de um corpo. Amém? Então, esse é a parte B. E aqui tem algo muito importante. Entrará e sairá, simbolizei aqui como sendo o corpo de Cristo, e encontrará pastagens. Ou, em outra versão, você vai ver, encontrará segurança. Né? Então, quando a gente está dentro da igreja, está fora da igreja, não no sentido de desviado, mas no sentido de viver a vida secular, nós temos segurança. Então, o Senhor, ele conduz a nossa vida secular também. Ele te ajuda na faculdade, na escola, no trabalho, ele te ajuda no seu negócio próprio, ele te ajuda dentro da sua família. Então, nós encontramos em Jesus essa nutrição para tudo que a gente precisa, esse alimento, essa direção. Então, nós temos segurança no Senhor. Amém? Creia que o Senhor te privilegiou de ser uma ovelha do seu pasto. É maravilhoso isso. Amém? Versículo 9, parte B. Eu estou correndo para não ficar muito grande. Depois você pode ouvir de novo. Volta. Não está entendendo? Quando acabar, porque se você parar agora no ao vivo vai dar problema. Então depois você pode voltar, ouvir de novo essa parte, tá bom? Versículo 10. Maravilhoso esse versículo. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Por que muitas vezes as pessoas só se pegam nessa parte e só cita esse pedaço do versículo? O ladrão, o inimigo, né, a destruição do mundo realmente existe. Mas o que importa, o privilégio que nós temos de ser ovelha de Jesus, é a segunda parte. Jesus fala, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Tenham abundantemente. Então Jesus, ele nos proporciona vida. O que é vida? É o contrário da morte. Então ele nos proporciona vida eterna. Eterna, eternidade. E plenamente. Depois tem uma vírgula aqui, ó. Presta atenção nos detalhes. Eu vim para que tenham vida, vírgula. E a tenham plenamente. Então o Senhor quer nos dar vida aqui na terra plenamente, vida eterna plenamente. Ele nos dá completamente vida. Ele nos ajuda na nossa saúde, nos ajuda nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças. Busque no Senhor a área da tua vida que não está plena, porque o Senhor tem para te dar. E aqui eu não sou, para não cair, e eu não caio, costumo não cair em contradição, né? Lembre-se de Jó, que tem momentos da nossa vida que não está pleno, não está completo. Lázaro, aquele mendigo que vivia na porta do rico, viveu mendigo a vida toda. Então,
esse triunfalismo é antibíblico. Mas ter uma vida plena é na situação em que você estiver, você saber declarar: eu sei que o meu Redentor vive. É você poder declarar: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E olha, Deus tem grandes e maravilhosas bênçãos para o seu povo. Então, ele tem a eternidade. Pedro falou assim: Senhor, eu larguei casa, eu larguei meu barco, eu larguei meus irmãos, eu larguei minha esposa, eu larguei tudo para te seguir. E o que eu vou ganhar com isso? Jesus falou: Pedro, todo aquele que larga tudo isso que você largou, vai ter 100 vezes mais isso tudo aqui na terra e por fim a vida eterna. Então nós temos vida abundante com o Senhor aqui na terra, mas eu preciso muitas vezes largar as coisas. O valor que eu dou para as coisas determina onde está o meu coração. Então muitas vezes a gente valoriza demais o dinheiro, valoriza demais a posição social, o orgulho, a honra, a glória, e aí é onde Deus trabalha e tira. Então quando você deixa tudo isso nas mãos do Senhor, o Senhor te dá 100 vezes mais aquilo que você deixou. É incrível. Então o privilégio de você ser ovelha do Senhor também é você ter vida aqui e eternamente. E o mais importante, é claro, que é o eternamente. Ponto 8, versículo 15. Vamos pular um pouquinho aqui. Assim como... É isso? Isso. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Creio que a maior vantagem de você ser ovelha de Jesus é saber que Ele deu a sua vida por nós. Esse amor de Deus não foi um amor de palavras, foi um amor de atitude, um amor sacrificial. Então ele fala: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então Jesus sabia o que estava fazendo. Ele estava dando a sua vida para nos transformar de bode em ovelha, para nos transformar de pessoas desprezíveis em pessoas aceitáveis a Deus, para perdoar o nosso pecado e nos transformar em novas criaturas. Então ele deu a sua vida em resgate de nós. Nós estávamos perdidos, totalmente abandonados, separados de Deus. Mas Deus, no seu infinito amor, enviou seu Filho para dar a sua vida. Não apenas para pregar, para curar cego, multiplicar pão, para trazer lindas mensagens. Não, mas para morrer naquela cruz. E a partir deste sacrifício, nós tivemos acesso à vida eterna. É maravilhoso ser ovelha de Jesus. Amém? Então, ele dá a vida pelas ovelhas. Esse foi o versículo 15. No versículo 14, né? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Também está ligado lá ao comecinho, né? Quando ele nos chama pelo nome, né? E também quando ele tem um relacionamento conosco, intimidade e relacionamento, né? Então, o relacionamento é de duas vias, né? Versículo 14, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, não é um relacionamento de uma mão só. Tanto eu tenho um relacionamento com ele, quanto ele tem um relacionamento comigo. E ambos nos conhecemos. E a cada dia nós vamos conhecendo mais ao Senhor Jesus. Ele nos conhece inteiramente. Para ele nada está oculto. Mas muitas vezes Deus se limita para poder se relacionar conosco e faz com que a gente consiga entendê-lo. Ele é maravilhoso, ele é grande, ele é poderoso, mas ele mantém esse relacionamento. É tão gostoso você sentar com alguém e ter aquela conversa agradável, falar de diversos assuntos, não é mesmo? Né? Muitas pessoas hoje têm vivido até depressão e angústia por estarem afastadas desses momentos de conversa, de comunhão, que é maravilhoso. E Deus está sempre disponível para nós nos relacionarmos com Ele, para você ter essa intimidade de duas vias. Vai para Jesus, Jesus vem para você, fala o seu coração, você se sente refrigerado ali na sua alma, se sente bem e é incrível como é bom ser ovelha de Jesus. Amém, amados? Oh, glória!
Tá recebendo aí? Tá recebendo aí na sua casa? Ou você tá de pijama e de pantufa e não tá prestando atenção? Sai do celular, sai do WhatsApp, entra na palavra agora. Seja cheio do poder de Deus. Jesus te chamou para ser ovelha, para você ser cheio do Espírito Santo. Jesus te chamou para cuidar da tua vida, para te fazer uma pessoa incrível, melhor nessa terra, mas principalmente para nos levar para a glória, para a eternidade, para estarmos com Ele lá. E Ele vai trabalhando dia após dia, como o sumo, o maravilhoso, o grandioso pastor, e vai fazendo com que a gente seja transformado a cada dia, seja ovelha do Senhor Jesus. Amém? Oh, glória! Continuando aqui, ó. Eu estou no 10 já, hein? São 12. Jesus fala aqui no versículo 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Isso é incrível porque Jesus, ele era judeu, como homem, né? Claro que ele era Deus, mas ele nasceu como judeu, descendente da tribo de Judá, para se cumprir as profecias, cumpriu as profecias ao seu respeito do Antigo Testamento e fez em Israel aquilo que ele tinha que fazer, trazer a salvação para Israel, que eles estavam esperando, o Messias. Só que a Bíblia fala que ele veio para os seus irmãos, seus parentes, seus amigos, seus conterrâneos ali, mas eles não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse sou eu. Esse é você que não é judeu. Então, aqueles que receberam a Jesus, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nesse versículo, nessa mensagem que ele traz a respeito do bom pastor, ele fala, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Então ele está falando para os judeus aqui, olha, eu vou acrescentar à salvação os gentios que vocês têm desprezado. Né? Deus nunca deixou de salvar pela graça. E Jesus agora traz claramente isso, dizendo, eu tenho outras ovelhas que não são de Israel, e hoje nós temos a igreja de Jesus na terra, que é a igreja sem placa. Essa igreja que Jesus veio acrescentar e vai também resgatar, toda ela será levada ao céu. Então, ele também conduz, é necessário que eu as conduza também. Então, um grande privilégio de nós sermos ovelhas é que não merecíamos, não estávamos incluídos neste plano, né, na visão humana, mas Jesus quebrou a parede de separação e uniu gentios e judeus e fez dos dois um povo só para a salvação eterna. No versículo 17, ele fala, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Olha só que privilégio de ser ovelha de Jesus e saber que ele tem poder sobre a morte. Então Jesus não foi morto, ele entregou a vida dele. Ele não foi preso, ele se deixou prender. Ele sabia, ele estava orando no Getsemane e ele poderia fugir. E ele falou para os seus amigos ali, vamos agora, porque é chegado a hora do poder das trevas reinar. E ele foi se entregar, foi até aquele lugar, ficou ali exposto, chega o traidor Judas com os soldados do sacerdote e prendem Jesus. Então ele se doou e foi até a cruz, só que depois ele teve o poder de retomar a vida dele. A morte não pôde prendê-lo. Então Jesus tem poder sobre a morte. O privilégio de ser ovelha de Jesus é saber que você vai ressuscitar. Assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Eita, aleluia, glórias ao Senhor. É maravilhoso saber que ele tem poder total sobre a morte. Eita, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. E no último ponto, no versículo 18, ele continua, ninguém tira a minha vida, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. E agora, último ponto, ponto 12. Esta ordem recebi de meu Pai. Então, um grande privilégio de seguir a Jesus, esse sumo pastor, é que ele é obediente ao Pai. Então, ele tem autoridade. O que ele faz tem autoridade. Ele disse, tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tenho dito para vocês.
Eu não faço nada de mim mesmo, mas tudo que meu pai mandou, eu faço. Então nós temos esse privilégio de seguir um pastor que é obediente. Jesus, ele tem autoridade. Então as palavras de Jesus têm poder. Quando ele foi preso, no final do Evangelho de João, você vai ver isso. Ele está ali se entregando e eles falam: quem é Jesus? Onde está Jesus? Ele fala: eu sou, eu que falo contigo. E quando ele fala eu sou, todos os soldados caíram para trás. Olha que autoridade na palavra deste homem, Jesus Deus. Então nós temos a segurança de que ele tem autoridade. Então creia que se ele está falando na palavra dele, ele vai cumprir. Creia que se ele está te dando uma direção, o Espírito Santo tem te dado uma direção, tem convicção disso, é o Espírito Santo que está falando. Jesus tem autoridade para transformar aquilo que é impossível em possível, porque para os homens as coisas são impossíveis, mas para Deus nada é impossível, diz a palavra do Senhor. Glorifica o Senhor e seja uma ovelha consciente de que é muito melhor seguir Jesus do que seguir os seus próprios passos. É vantajoso ser ovelha de Jesus. Amém? Eita, Jesus maravilhoso. Então, o que nós, em resumo, eu quero resumir aqui com o versículo 7 e o versículo 10. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. E o versículo 10, a parte 2, eu vim para que tenham vida. Eu sou o bom pastor. Né? Desculpa. Bom, então eu quero resumir aqui. É maravilhoso ser ovelha de Jesus. E eu quero terminar resumindo aqui com o versículo 7 e com o versículo 11. O versículo 7 diz assim: Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. E o versículo 11: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então creia que Jesus é segurança na tua vida, que Jesus é transformação na sua vida e Jesus é a vida eterna. Ele tem autoridade sobre a morte. Seja uma ovelha de Jesus consciente do quão privilegiado nós somos em seguir a Jesus. Amém? Que Deus te abençoe aí na sua casa. Que Deus enche o teu coração de fé. Que essas características de ovelha sejam verdadeiras na tua vida. Que o sumo pastor, o todo-poderoso, ele faça a mudança na tua vida, ele conduza e você confie nele. Não desconfie do Senhor. Ele é poderoso para transformar. Ele é poderoso para te conduzir. Ele é poderoso para te levar até a vida eterna. Creia no Senhor Jesus. Creia você e você será salvo. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te fortaleça e seja uma ovelha de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe.